E aí galera, sou o Jack Leão, professor de Física, e eu estou fazendo esse vídeo porque a live que a gente fez mais cedo, ela ficou travando bastante, então para a gente não perder alguns detalhes, eu preferi gravar esse vídeo dessa forma, beleza? Então, na live eu falei bastante sobre velocidade, dei vários exemplos, então a gente vai ser mais um pouco objetivo, beleza? Então, o que é a velocidade média? Gente, a velocidade média nada mais é do que a distância percorrida por qualquer unidade de tempo. Ou seja, se você percorre 10 quilômetros em 10 minutos, a gente tem como determinar qual é a sua velocidade, porque isso indica qual é a distância que você percorreu, em quanto tempo você percorreu. Na verdade, o conceito de velocidade ele é até bastante abrangente, porque é bem comum que a gente utilize na internet o termo mbps, que provavelmente você está utilizando agora para poder assistir esse vídeo. Então, quando você paga, você compra um pacote de internet de 10 Mbps, eu tenho uma internet de 10 mega, eu tenho uma internet de 5, 20, 100 mega, o que você na verdade tem é uma internet que te dá uma velocidade de 10 megabytes por segundo, ou seja, é a quantidade de informação que chega no seu computador a cada um segundo. Claro que quanto maior for essa velocidade, mais informação chega no seu computador a cada segundo, certo? Então a velocidade para esse início de conversa, ela é justamente a quantidade, né, nesse momento aqui de velocidade média, né, com a distância que a pessoa percorre em quanto tempo. Mas a gente tem vários outros exemplos aí na nossa vida, beleza? A internet é um dos melhores dele. Tá, só que quando a gente olha essa velocidade para um espaço muito curto de tempo, por um instante muito pequeno, o que acontece é que eu tenho o que a gente chama de velocidade instantânea. É aquela velocidade daquele momento. Aqui você costuma ver, por exemplo, num velocímetro. Se você andar de carro ou se você estiver próximo ao motorista do ônibus ou alguma coisa do tipo, você vai ver o velocímetro. E nesse velocímetro, coloquei aqui a imagem nele, olha só, aqui. E nesse velocímetro aqui, ele vai indicar a velocidade daquele momento, ou seja, para um instante muito curto. Mas isso não significa, no caso, que o objeto vá mantê-la constante. A instantânea ela pode variar bastante. A velocidade média, ela, por definição, ela não varia, certo? Porque, como o próprio nome diz, ela é uma média, certo? Mas vamos lá. Pela definição matemática, a velocidade média, esse Vm aqui, deixa eu mostrar o mouse a vocês, ó, esse Vm aqui, ele é igual à distância percorrida dividida pelo tempo gasto para executar essa distância. Lá na primeira definição eu falei justamente sobre isso, sobre a distância que você percorre e em quanto tempo você percorre. Então, voltando lá àquele exemplo. Se você percorre a distância de 10 km em 10 minutos, isso significa que se eu colocar aqui, olha só, na distância de 10 km dividido por 10 minutos, você vai ter a velocidade de 10 dividido por 10, 1. Então vai ter 1 km dividido por minuto. A cada 1 minuto, você vai se deslocar 1 km. Beleza? Então é basicamente isso a velocidade. Ela te informa qual a distância que você percorreu, em quanto tempo, em média, você percorre isso. Então 10 km em 10 minutos te dá 1 km por minuto. E a gente lê dessa forma essa unidade. Só lembrar aqui, né? Vm é a velocidade média, ΔS é a distância que você percorre e ΔT é o intervalo de tempo. Beleza? Então vamos lá. E as unidades, né? E para que serve? Bom, eu acabei de explicar para vocês uma unidade de quilômetro por minuto, certo? Que em 1 minuto você se desloca 1 km. Só que a gente tem várias outras unidades. A gente só precisa de distância e tempo nesse momento. E aí o que acontece? Aqui no Brasil a gente costuma usar, por conta dos carros, a unidade de quilômetro por hora. Esse quilômetro por hora indica qual é a distância percorrida em 1 hora. Ou seja, se você está dentro de um carro que está com velocidade constante, né? Aquele momento que você foi olhar ali no carro e ele está marcando 40 km por hora. Quer dizer que se ele ficar com essa velocidade durante 1 hora, ao final ele vai ter percorrido a distância de 40 km. Se ele mantiver isso, em 2 horas ele vai percorrer 80 km, em 3 horas vai percorrer 120 e assim sucessivamente. Em meia hora ele vai percorrer 20 km. Beleza?
A velocidade média de um ser humano é em torno de 5 quilômetros por hora. Vou deixar vocês brincarem para descobrir quantos quilômetros por minuto isso representa. Beleza? Só que essas não são as únicas. Existem várias outras. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que eles usam o sistema imperial, lá é muito comum utilizar a milha no lugar de quilômetro ou metro. Então, essa milha ela é utilizada numa conversão de uma milha igual a 1,6 quilômetros aproximadamente. Então, por exemplo, os carros lá vão ser todos medidos em milha por hora. Quem aqui já assistiu os filmes Velozes e Furiosos, todos os filmes Velozes e Furiosos, vai perceber que eles mostram muito os velocímetros dos carros. E esses velocímetros vão estar marcando, todos eles, em milhas por hora. Além disso, né, quilômetro por hora, milha por hora, quilômetro por minuto, a gente ainda pode chamar de quilômetro por segundo. Então, por exemplo, a luz ela tem uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Quer dizer que a cada um segundo, um fóton de luz ele percorre a distância de 300 mil quilômetros. É a nossa velocidade limite aí da ciência, que é a velocidade máxima que a gente conhece. Beleza? Só que tanto quilômetro por hora, ou milha por hora, ou quilômetro por segundo, nenhum desses são unidades do sistema internacional. Então vamos lembrar aqui o que é o sistema internacional. O sistema internacional, na verdade, é uma convenção, certo? São normas técnicas que são utilizadas para facilitar a comunicação entre outros países. Então, cada um tem sua forma de medir, alguns convergem, outros não, mas para que todo mundo se entenda, a gente então definiu algumas unidades básicas, certo? Então, no sistema internacional, a distância ela é medida em metros e o tempo tem que ser medido em segundos, certo? Então, por conta disso, distância em metros, o tempo em segundos, por isso que a velocidade tem que ser em metros por segundo, certo? No sistema internacional. Bom, mas como aqui no Brasil a gente não usa o metro por segundo, não é comum do nosso dia a dia, a gente não aprende isso tão facilmente quanto o quilômetro por hora, não está no nosso costume, o que acontece? A gente tem que aprender a converter de quilômetro por hora para metro por segundo. E para converter de quilômetro por hora para metro por segundo, basta você fazer devagarzinho, certo? Então a gente vai primeiro converter 1 quilômetro, que são 1000 metros, depois 1 hora. 1 hora são 60 minutos. 60 minutos, cada minuto desse tem 60 segundos. Então, 60 minutos, cada um com 60 segundos, então vai ser 60 vezes 60, o que dá 3.600 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Eu vou colocar aqui mais devagar para a gente não ficar perdido. Eu coloquei aqui um passo a passo e olha só. Eu tenho 1 quilômetro dividido por 1 hora, porque isso aqui significa 1 quilômetro por hora. Então, isso equivale a 1 quilômetro, ó, são 1000 metros. E 1 hora equivale a 3.600 segundos. Eu vou simplificar esses dois zeros aqui, né, se dividir por 100, se eu quiser, é só cortar os dois zeros em cima e os dois zeros embaixo. E aí vai ficar em cima 10, embaixo 36. Logo, eu estou aqui informando, ó, 10 metros dividido por 36 segundos. O que está dizendo aqui? Vamos aproveitar para entender aqui, interpretar essa questão. Ele está dizendo que ele percorre 10 metros em 36 segundos, certo? Pronto. Mas continuando a conversão. Eu vou dividir isso por 10. Mas por que por 10? Porque eu, na verdade, só tentei simplificar. Eu quero um valor que diminua todos os dois. O que é simplificar? É dividir um valor que seja igual tanto no numerador quanto no denominador. Então eu escolhi o valor 10 para simplificar essa minha questão, certo? Então 10 dividido por 10 resulta em 1, 36 dividido por 10 resulta em 3,6 segundos. Tá. O que é que isso significa que eu estou falando aqui, Jack? Estou me perdendo. Calma. Estou dizendo que 1 km por hora, aqui está escrito 1 km a cada 1 hora, indica que você vai percorrer 1 metro a cada 3,6 segundos, certo? E aí a gente pode fazer uma regra de 3, né, que é uma jogada matemática, para descobrir, por exemplo, que a cada 1 metro por segundo, se você percorre 1 metro em 1 segundo, você vai ter, na verdade, percorrido 3,6 quilômetros em 1 hora. Beleza? Então aí, olha só, para ficar fácil para você, a gente precisa saber já essa conversão rápida na hora do Enem.
Então, você tem que transformar quilômetro por hora em metro por segundo. Então, você vai lá, quilômetro por hora, metro por segundo. Lembra que ele está aqui embaixo? Então, ele é dividido. Agora, de metro por segundo para quilômetro por hora, eu tenho que multiplicar. Por quanto? 3,6. Isso é uma conversão de unidade de velocidade. Beleza? Então, se eu quero transformar quilômetro por hora para metro por segundo, divido por 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, multiplico por 3,6. Ok? Então vamos lá, fazendo uma questãozinha aqui rápida. Né? Essa questão eu estou listando aqui embaixo na descrição. Eu postei uma lista, certo? Com 10 exercícios e está aberto para vocês, vocês podem responder. E eu vou tentar responder a primeira questão aqui, tá certo? Então olha só. Existem várias versões do Caminho de Santiago, Existem várias versões do Caminho de Santiago, que são trajetos percorridos anualmente por milhares de peregrinos que se dirigem à cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, com a finalidade de venerar o apóstolo Santiago Maior. Considere que a pessoa percorreu um desses caminhos em 32 dias, andando a distância total de 800 km e caminhando com velocidade média de 3 km por hora. O tempo que essa pessoa caminhou por dia, em média, foi de... Ah, que legal. Essa questão ela está perguntando, na verdade, qual o tempo que a pessoa caminhou a cada dia, visto que ela passou 32 dias caminhando, certo? Só que aí ele quer saber quanto essa pessoa caminhou. A gente sabe que toda vez que ela caminhou, ela andava 3 km a cada hora, certo? E a distância total tinha 800 km. O anterior a essa parte aí do considere é somente o texto motivacional, certo? O conteúdo, o contexto que a questão precisa ter para poder te motivar a respondê-la. Então vamos lá responder aqui, eu coloquei as respostas aqui embaixo, rapidinho, vamos só comentar aqui. Olha só, eu gosto muito de fazer isso por regra de 3. A velocidade média é uma regra de 3, né? Como a gente já viu. Em uma hora você percorre tantos quilômetros. Então, como ele disse que tinha percorrido 3 km por hora, né? Então 3 km a cada uma hora. Eu coloquei aqui numa regrinha de 3 aqui embaixo. Em quanto tempo, ou seja, botei o x aqui próximo do hora, tempo ele vai percorrer os 800 km. Então, fazendo os extremos por meios, eu vou multiplicar 3 vezes x e 800 vezes 1, o que vai ser 3x igual a 800. Esse 3 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Tá, aqui vem uma observação. Gente, se essa não era a sua resposta final, porque ele não está te pedindo quanto tempo levou para fazer a viagem de 800 km, ele te pediu quanto tempo ele caminhou por dia, ou seja, ainda tem mais uma continha para frente. Ah, você quer fazer conta? Não faça. Você vai perder tempo fazendo isso, certo? Na live eu ainda tentei falar e eu disse que estava querendo escrever e não consegui, mas não faça esse tipo de conta. Mantenha na fração. Isso é mais fácil, porque às vezes as frações no futuro elas podem ser simplesmente cortadas. Ah, eu tenho dificuldade em trabalhar com fração. Cara, tem sites muito bons como o khanacademy.org que eu recomendo para você fazer revisão de matemática. É muito bom. Pesquisa lá como trabalhar com fração. Beleza? Então, continuando aqui. Eu descobri, certo, que ele andando a 3 km por hora, para conseguir chegar em 800 km caminhadas, ele precisaria de 800 dividido por 3. Fiz a conta só para poder determinar aqui, 266 horas aproximadamente. Mas mantive a equação na fração, já expliquei por quê. Então, olha só, ele diz que em 32 dias, esqueci do S aqui, ele andou 800 dividido por 3. Lembre que é dessa fração, né? Ele andou isso aqui de tempo. Em 32 dias ele usou essas horas todas, esse tempo todo só caminhando. Isso aqui foi só caminhando. E aí, um dia, ele vai levar quanto tempo por dia caminhando? É esse x. Então vamos de novo fazer os extremos por meio. Vai ficar 32 vezes x, 32x, igual a um dia vezes 800 dividido por 3. 1 vezes qualquer número é o próprio número. O 32 está multiplicando x, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Beleza. Vai ficar embaixo, né? 3 vezes 32 vai dar 96. Outra coisa, aí o pessoal quer fazer conta grande. Galera, às vezes a matemática é tão simples. É mais fácil você ficar reduzindo, certo? Simplificando as frações. Então, por exemplo,
Eu sei que os dois são pares, dividem por 2. Eu sei que os dois dividem por 4, certo? O que acontece? Se divide por 4, divide por 2, divide por 8. 4 e 2, 2 vezes 4, 8. Então, os dois números vão ser divididos por 8. O que eu fiz? Simplifiquei isso por 8. 800 dividido por 8, 100. 96 dividido por 8, 12. Ok. Continuo sabendo que eles são pares, então divide por 2. E continuo sabendo que eles dividem por 4. Só que não dá mais para dividir por 8, porque 12 não é dividido por 8. Então, 2 e 4, 4 divide os dois. Então, eu vou simplificar os dois por 4. 100 dividido por 4, 25. 12 dividido por 4, 3. Olha que essa conta fica bem menor. Então, 25 dividido por 3 é até fácil de fazer. Eu coloquei uma continha aqui à mão, do lado. 25 dividido por 3 dá 8. Né? 8 vezes 3 dá 24. Resta 1. Ou seja, 1 de 3. Restou 1 de 3. Então, deu 8 horas e ainda restou 1 dos 3. Por isso que eu coloquei aqui 8, 1/3 de hora. Tá, para que desgraça você fez isso? Isso é difícil pra caramba. Não, é bem simples. Porque quando a gente escreve na fração, pense bem, uma hora tem 60 minutos. 1/3 dessa hora, ou seja, se eu pegar 60 minutos e dividir por 3, eu vou ter quanto? Vou ter 20 minutos. Então eu tenho 8 horas andando e mais 1/3, ou seja, 1/3 da hora mais 20 minutos. Eu vou ter 8 horas e 20 minutos caminhando, sem precisar fazer contas mirabolantes. Beleza? E para a gente terminar, uma questão de gráfico, que eu não exibi para vocês, mas para a gente poder usar o conceito de velocidade. Então vamos lá. Observe no gráfico a curva representativa do movimento de um veículo ao longo do tempo, traçada a partir das posições registradas durante seu deslocamento. Então, galera que vai fazer Enem, quando você vai lidar com gráfico, sempre verifique quais são os eixos desse gráfico. Nesse caso aqui eu tenho o eixo de deslocamento no eixo de Y e o eixo de tempo, que é o eixo de X. Certo? Então eu estou fazendo deslocamento e tempo. E a gente acabou de ver que deslocamento e tempo, distância e tempo, ela vai ser usada para calcular a velocidade. O deslocamento está dado em metros, isso vem escrito dentro do parênteses, e o tempo está dado em segundos. Então, a pergunta da questão, né? Qual é o comando da questão? O valor estimado da velocidade média do veículo em metros por segundo. Ótimo, metros por segundo, porque as unidades já estão em metros por segundo lá no gráfico. Beleza, ele quer saber qual é a velocidade. Eita, mas eu não vi com gráfico. Calma. Perceba aqui que ele inicia esse movimento, olha só, nessa reta tracejada, como o ponto 4. Então ele inicia na posição 4 quando o tempo for 0. 2 segundos depois, passou 2 segundos, olha só, veio para aqui, para essa faixa. Beleza, ele vai estar nesse ponto, que indica que ele está na posição 6. Então, em 2 segundos, ele andou 2 metros, porque ele estava na posição 4 e foi para a posição 6. Então, em 2 segundos, ele andou 2 metros. Ou seja, se eu pegar lá a equação, 2 metros dividido por 2 segundos, 2 por 2 dá 1. Só que é mais óbvio a gente fazer isso pela lógica. Eu sei que se ele andou 2 metros em 2 segundos, em 1 segundo, porque é essa a velocidade, ele vai ter andado 1 metro. Então vai ser 1 metro a cada segundo, ou seja, 1 metro por segundo. Beleza, galera? Qualquer dúvida pode avisar, deixa aí nos comentários. A gente está aqui para ajudar. Beleza? Fiquem em casa e um abraço.